Oi, gente, tudo bem? Voltamos com as lives em 2021. Ê! E hoje a gente vai falar de um dos livros que eu mais amo na vida, que é Alice no País das Maravilhas. Eu convidei a Carol Bagnetti, que é dona da página Papo Literário, daqui a pouco ela vai estar entrando aqui, para conversar comigo. Ela tem uma página, bom, vou deixar para ela apresentar o trabalho dela, mas é um conteúdo super caprichado, com umas curiosidades muito legais, e ela coloca sempre a descrição das imagens. E aí, né, não preciso nem dizer que eu amei. Vou preparar tudo aqui, vou fixar o comentário. Começar fixar o tema da live. Oi, Carol. Espera só um minutinho, já aceito você. Eu vou só fixar o comentário. Beleza? View request. Peraí. Aí, aceito. Foi? Aí, agora foi. Agora foi. Tudo bem? Tudo bem, e você, Tudo Vitória? certo. Prazer conversar com você. A gente só conversou por mensagem por enquanto, né? É verdade. E aí, como é que tá o seu domingo de carnaval, né? Só que não. Ah, só no bloquinho da leitura e Isso. do sofá. É, eu também. Hoje é dia dos namorados, né? Aqui, eu tô nem. Nossa, verdade. Então, eu nem me toquei. Eu acabei de ver um post falando de Valentine's Day. Falei, gente, Valentine's Day, não acredito. Nossa. Ainda bem, né? É bom quando a gente não se lembra dessas datas, enfim. Enfim. Então, vou pedir para você se apresentar enquanto o pessoal tá chegando. Tá, Eu acho que tá um pouco melhor aqui. Eu tô conseguindo controlar aqui a live, mas a gente vai vendo. O Instagram ele vai atualizando, né, essas coisas de acessibilidade. tá, E cada vez é uma caixinha de surpresa. Tá tudo diferente aqui, mas pelo menos eu tô conseguindo acessar as coisas. Então, vamos lá, se apresenta pro pessoal e fala sobre o seu tá, projeto, sobre o Papo Literário. tá. Bom, meu nome é Carolina e o Papo Literário, na verdade, ele nasceu como um blog, então eu tenho o blog já há alguns anos. E aí, ano passado, que eu resolvi me aventurar pelo Instagram. Resolvi ver que bicho era esse. Ainda apanho bastante do Instagram, especialmente quando ele resolve atualizar. Ai, meu Deus, todos Mas, nós. ai, nossa, é difícil, mas tudo bem. E, eu falo sobre praticamente todo tipo de livro, né? O que cai na minha mão eu leio. Uhum. Eu tenho postado resenhas toda sexta-feira e durante a semana, segunda e quarta, assuntos diversos. Então, às vezes alguma lista, às vezes alguma reflexão, mas sempre envolvendo o universo literário. Sim, legal. É, E você sempre coloca as descrições, né? Foi assim que me atraiu em primeiro lugar, né? A acessibilidade do seu Instagram. Porque a gente tem várias páginas que estão colocando, né, o texto alternativo e tal para pessoas que não enxergam. Mas geralmente são páginas que têm alguma coisa a ver, né? Algum interesse é, que eles acham que a pessoa com deficiência visual vai ter. Então são páginas que falam sobre inclusão, sobre acessibilidade, etc. E eu fiquei muito feliz quando eu vi um conteúdo tão legal, tão caprichado como o seu. E com a descrição, né? Eu achei muito legal. E como é que surgiu assim? Como é que você descobriu isso da descrição? Então, primeiro, obrigada, fico lisonjeada com tudo o que você disse, né?
Então, na verdade, eu nem fazia ideia de como tudo isso funcionava primeiro, eu não sabia que existia essa parte de acessibilidade. Sim. Aí uma amiga minha, que inclusive eu conheci pelo Instagram, começou a falar sobre isso e trouxe essa informação sobre a descrição das imagens. Uhum. Então, até quero agradecer aqui a Nani, que também é uma página voltada para a literatura, né, do @Nani and Her Books. Uhum. Então, ela que me chamou a atenção para esse detalhe que até então eu desconhecia, e aí desde que ela comentou, eu sempre procuro colocar as descrições. E tô aprendendo ainda a fazer, né? Cada vez a gente tenta melhorar um pouquinho, porque eu acho necessário, na verdade. Ah, eu acho, sabe? Porque, olha, pode não parecer, mas quem não enxerga lê muito, porque é um meio, por exemplo, os audiolivros, ou mesmo os livros que a gente lê com leitor de tela e tal, por exemplo, pra mim é muito mais satisfatório do que ver um filme. Porque tá tudo descrito, né? A gente não precisa, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Ai, perdi tal parte na tal cena e tal. Então acaba sendo o lazer de escolha de muita gente, né? Que não enxerga. E aí, quando você produz conteúdo sobre, né? Você acaba incluindo essas pessoas. Eu acho que é um assim, é um. Gosto de pensar que páginas como a sua são uma espiadinha no futuro que a gente dá, né? Num futuro mais inclusivo e acessível, né? Parabéns. E obrigada Ah, por incluir imagina. nosso grupo aí no teu conteúdo. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar sobre literatura. Ah, é rapidinho. Para quem Vamos. eventualmente esteja chegando aqui por causa da Carol, eu sou Vitória, meu nome é Vitória. Tenho essa página aqui no Instagram e um canal no YouTube também. Eu sou deficiente visual, tenho baixa visão, enxergo só um pouquinho. E eu sou escritora, sou tradutora, professora de escrita. Eu estou fazendo mestrado em literatura contemporânea aqui na Inglaterra. E eu falo aqui sobre inclusão, sobre deficiência visual e sobre literatura, e cada vez mais sobre literatura. Agora, no momento, a regra é 50-50, os dois assuntos. E que uma que está muito integrada na minha vida, uma causa que eu adotei aí, né? E a literatura que, além da minha profissão, é a minha grande paixão, né? Que a gente compartilha, né, Carol? Com certeza. Então, escolhemos para falarmos hoje Alice no País das Maravilhas, escolha da Carol, né? Eu abri aí para você escolher um livro. E você, assim, fiquei muito feliz quando você escolheu Alice, porque é um dos livros que eu mais gosto da vida, assim. Fazia muito tempo que eu não lia, fui reler essa semana. E foi muito gostoso voltar a ele, né? E queria te perguntar por que que você gosta desse livro e por que que você escolheu ele pra gente conversar hoje. Bom, Alice é um livro que eu amo desde que eu sou. Na verdade, é uma história que eu amo desde que eu sou criança, Uhum, né? Eu só fui ler o livro mesmo quando eu já era adolescente, mas eu já conhecia por causa da animação da Disney. sim. E eu sou perdidamente apaixonada pela história, pela doida da Alice. Eu escolhi porque quando você falou comigo, né, a respeito da live, eu lembrei que você tinha comentado justamente num post que eu fiz sobre o autor, né, o Lewis Carroll. Sim, sim. E aí eu achei que seria uma boa oportunidade para falar a respeito dele. Sim. E é engraçado porque muita gente, eu inclusive, né, cheguei como você, né, na história da Alice pelo filme da Disney. Que eu acho que, né, todo mundo já deve ter assistido esse filme, porque é um bem antigo, inclusive, da Disney, né? E, É, e muita gente não gosta desse filme, né? Muita gente, quando é criança, tem medo. Tinha uma colega de faculdade que disse que morria de medo quando era criança. Aí eu fiquei, gente, mas como medo? Um filme fumado desse, doido.
Ah, é verdade. Mas assim, poucas pessoas que eu encontro dizem que gostam de Alice, né? E por causa do filme, né? E aí eu fiquei bem feliz quando eu vi o seu post. Falei, nossa, realmente temos afinidades aí literárias. E com filme, eu tenho. É engraçado, eu tenho. Com a minha mãe, a gente ama esse filme, né? E a gente pega frases do filme que a gente fala na vida, tipo, pra qualquer coisa, tem uma frase de Alice. Nossa, sim, sim. Eu fico. Eu adoro, né, fazer referências assim. Então, vira e mexe, eu mando uma de Alice também. Ai, Então, e a gente fala, por exemplo, tá comendo, vai, por exemplo, tomando café da manhã, ou lanche, qualquer coisa assim. Aí ela fala assim: pega a manteiga. Aí eu pego a manteiga e falo assim: a manteiga é da boa. Igual no desenho. Quer chá? Mais chá. Aí a gente fala, mais chá. ai, é muito bom. É muito bom, Lá né? em casa, lá em casa com a minha mãe, ela até tá aqui falando que a gente ficava repetindo o coelho, né? Que é tarde, É é tarde, é tarde. tarde. Uhum. A gente ficava correndo, tipo, é tarde, é tarde. Ai, É muito incrível, né? muito bom. Então, aí eu tenho um roteirinho aqui. Eu te mandei essas perguntas, né? Que pra gente Certo. guiar a nossa conversa, porque senão a gente vai ficar só aqui falando qual é a nossa referência favorita de Alice. Ai, nossa, e não falta, né? Não, não Referências falta. para amar. Rapidinho. Então, aí a primeira pergunta é: como nós duas, né, fizemos a leitura depois de assistir o filme da Disney, e não só de assistir o filme da Disney, né, porque tem todas essas referências que, mesmo quem não é tão ligado no livro, sabe, né, por exemplo, a coisa da toca do coelho, entrei nesse buraco do coelho, assim, uma situação muito difícil de sair, muito doida, né, e as pessoas falam do desaniversário, enfim, da rainha de copas, cortem as cabeças, não sei o quê, aquela coisa. As pessoas sabem, né, essas coisas, culturalmente e tal. É um elemento da cultura pop. E o que você achou diferente, assim, quando você leu de fato o livro, do que você já sabia antes sobre a história do filme e etc? Então, na verdade, a minha impressão, né, pessoal, é de que o desenho ele traduziu muito bem assim a atmosfera de Alice. Embora eu tenha, lógico, achado muito melhor o livro, eu tenho essa coisa, né, do livro é melhor. Sempre, não tem. Ai, sempre, não tem como. Não. Mas eu acho que o livro, a animação da Disney, ela acaba sendo até bastante fiel ao desenho, ao livro, né, à obra original. Sim. Eu acho ele muito próximo, né? Depois que eu li, eu fiquei impressionada porque eu estava esperando que a adaptação fosse mudar muita coisa. Eles pegam alguns elementos ali do Alice através do espelho, que é o segundo livro, mas não muito, sabe? Eu achei que eles não mudaram muita coisa para o desenho, né? Sim. Aí depois veio a adaptação do Tim Burton, né? O Uhum. live action com atores interpretando. Aí realmente foi uma salada que eles fizeram, Sim. né? Eles Alice misturaram os dois crescida, livros. eles misturaram coisas dos dois livros e fizeram uma coisa toda diferente, né? Sim. Eu ainda gosto muito, assim, dos dois livros, mas eu entendo que foi realmente uma nova versão, Sim, né? sim. Mudou bastante Para coisa. quem não conhece, não sei se tem alguém aqui nos assistindo, que Alice no País das Maravilhas, na verdade, são dois livros, né? Tem o Alice no País das Maravilhas, foi escrito primeiro, e na verdade é As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, né? Enfim, a gente simplifica aí o título. E tem uma continuação, que é o Alice, Aventuras de Alice através do espelho, o que ela encontrou lá. Esse título enorme. Enfim, ela através do Sim. espelho, pronto, para os íntimos. E mesmo, mas mesmo no desenho da Disney tem muitas coisas, tem algumas coisas que são do segundo, né? Por exemplo, aqueles dois gordinhos ali,
Como é que é o nome deles? Ah, O Tweedledee, Tweedledum. Tweedledee, E Tweedledum. eles são do Através do Espelho, né? Sim. E aliás, é uma das minhas As cenas flores favoritas do filme. também. Aquela Ah, doideira toda. sim, O que você ia dizer? Eu te maravilhoso. cortei. Não, eu lembrei que também as flores, tem uma parte que as flores falam com Sim, ela ou cantam com sim, ela também é do segundo. sim, isso mesmo. É... Rapidinho. Ai, meu negócio fica saindo aqui do meu roteiro. Desculpa. Ô, gente. Peraí. Tá, beleza. Então, essas histórias, né, do que o Lewis Carroll escreveu e o filme, né, da Disney, são, assim, primeiramente voltados para crianças, né? E o que você acha? Você concorda com isso? Porque, né, Olha, muita gente hoje em dia academicizou muito, né, esse livro. Por exemplo, eu tive uma professora na faculdade de letras que falou que ela amava esse livro, ela era uma super professora, assim, sabe, da letras, e ela andava com Alice em País das Maravilhas na bolsa. ai, que gostoso. Então. E porque ele é considerado um texto pré-modernista e tem todos os enigmas, etc. E brincadeira com a linguagem. E é considerado um livro muito considerado na academia, né? Mas, primeiramente, é um livro para criança, né? E aí, o que você acha? Você concorda que é um livro para criança hoje em dia? Eu acho que ele pode ser também para crianças. Eu acho que o Lewis Carroll teve uma ótima intenção em divertir as crianças, mas eu não sei se é muita audácia da minha parte, talvez seja, mas eu coloco ele ali perto do Pequeno Príncipe, que as pessoas falam que você pode ler de diversas formas, sabe? Sim. Eu estava lendo essa semana para a gente conversar, e o tanto de coisas assim, no meio do absurdo, no meio daquelas coisas sem sentido, de repente tem um diálogo que, sabe, alguém solta uma frase e eu parava de ler e eu ficava olhando pro teto. Tipo, nossa, sabe, Sim. dá o que pensar, dá um nó na cabeça, assim. Sim. É É, muito louco. sim, sim. E é um louco que subverte, né? Não é simplesmente louco por si só, né? Inclusive tem várias pessoas que falam que o Lewis Carroll usava drogas, que ele usava LSD. Por isso que o Ah, livro tem umas histórias dessas. sim, então, e aqui, né, não tem comprovação nenhuma disso e tal, mas eu acho que não, sabe? Eu acho que porque é aparentemente um nonsense, né? Mas tudo tá muito encaixadinho, né? Tudo muito. A narrativa é muito certinha, apesar de ser uma coisa meio, né, louca. Depois que você supera, né, enfim, bichos falantes e coisas que não fazem o menor sentido, você vê que é uma narrativa muito quadradinha, né? E aí, outra pergunta que eu queria fazer para a gente discutir é se hoje você acha que tem coisas que não são adequadas para as crianças de hoje, né? Nesse livro. Assim. Então, eu sempre fico um pouco receosa de falar se algo é adequado ou não para crianças. Eu acho que isso claro, tem coisas que obviamente são inadequadas, mas tem muitas coisas que são subjetivas. Eu acho que assim, a época em que o livro foi escrito é muito diferente da nossa época, né? Aliás, a época em que a gente cresceu já é muito diferente do agora, né? Tem coisas Sim, que a gente fazia sim, quando sim. crianças, ouvia quando crianças, que seria impensável agora. Mas assim, não sei, talvez a questão da lagarta com aquela espécie de narguile, né, fumando Fumando, hoje seria mal visto. E tem
Bom, é bastante violento em alguns aspectos, porém é uma violência que parece que não se concretiza, né? A Rainha Sim. de Copas o tempo todo mandando cortar as cabeças, mas no fim ninguém tem a cabeça É, cortada. sim. Então, não sei até que ponto também é cuidado demais, sabe? Sim. E eu lembro uma cena que ficou comigo muito do livro, porque quando eu li era mais nova, eu acho que talvez porque eu tenha ficado um pouco pressionada, e que eu lembrava bem como eu li reli essa semana, né? É uma cena que não tem em nenhuma adaptação, que é a personagem da Duquesa, Ah, é verdade. que ela tem um bebezinho, né? E o bebezinho fica espirrando. E nada a ver, né? E aí ela dá o bebezinho pra Alice e ela fala: Não aguento mais essa criança. E ela fica batendo no bebê, sabe? Eu fiquei, gente, mas isso hoje, gente, mas ia dar um problema, por mais que, né? É um Nossa, nonsense, é sim. um sonho, né? Que não tá acontecendo de verdade. Mas a gente não sabe que não tá acontecendo de verdade até o final, né? Sim. E No fim, o bebê não era um bebê. É uma coisa muito louca. sim, Mas, realmente, hoje eu acho que daria um baita de um problema escrever uma cena dessas da sim. Duquesa com. Sim. E achei um ponto controverso ali, né? E não tinha pensado na coisa do narguile, né? É que nessa época eu tava até lendo sobre essa polêmica sobre o Lewis Carroll ser drogado ou não, né? Porque no século XIX tinha uma política de drogas muito diferente, né? As drogas Ah, sim, eram, com né, certeza. praticamente legalizadas, não tinha nenhuma regra para nada, né? E, inclusive eles. Sim, se dava ópio para criança, né? Oi? Não ouvi, desculpa. Se dava ópio para criança, para elas ficarem Era tipo quietas. analgésico, né? Uhum, Comprava na farmácia ali da época. Então, enfim, era uma coisa bem mais normalizada do que é hoje, né? Hoje tem muito mais controle. sim. Deixa eu ver mais um tópico pra gente falar. Se você quiser ir olhando se a gente tem comentários, porque eu acho que fica Ah, eu mais tô fácil. dando uma monitorada aqui. O pessoal ainda não está comentando. Assim, a é, princípio. Então, se você conseguir dar uma lidinha, porque acho que fica mais fácil, porque aqui sempre dá umas travadas, enfim, com o meu leitor. Ah, sim. Aham. Uhum. É, Tá. E ainda sobre a coisa de ser criança, né? Esse grande tópico aí das crianças. A própria Alice é uma criança, né? Mas que tem Aham. atitudes muito adultas, né? Muitas vezes. Eu acho que a Alice é uma personagem muito adulta. Ela é super educada, muitas vezes ela ensina coisas, não, mas não é assim que se faz, né? Você tá sendo rude, você tá sendo, enfim. E os outros personagens que deveriam ser adultos, né? Mesmo os que são animais antropomorfizados, né? Deveriam ser adultos. Eles se comportam muitas vezes de uma maneira muito infantil. Sim. Sim, então. E aí? Será que a Alice é uma visão dos adultos do mundo infantil ou uma visão das crianças do mundo dos adultos? Nossa, essa é uma pergunta. Eu fiquei pensando nessa pergunta. Só antes de eu responder rapidinho, Fantinat Eliana, também conhecida como minha mãe, Ah, disse que oi! achava que a Alice era drogada. É uma teoria. Enfim. Uhum. Eu acho que um pouco dos dois, assim. Eu acho que um pouco é a visão das crianças, né, com relação ao mundo adulto. Então, a Alice vendo todos aqueles absurdos. Então, a criança encarando o mundo adulto como um bolo de absurdos. Sim. Mas, às vezes, alguns personagens dentro desse absurdo todo, parece que eles questionam algumas coisas, assim. Tem alguns questionamentos que são muito válidos. Então, eu acho que, a princípio, seria a visão da criança do mundo adulto,
mas não é uma coisa assim fixa, é um negócio que vai e volta, sabe? Sim. Tem alguns questionamentos, por exemplo, a Alice, a cena do chá é maravilhosa para isso. Ela começa a falar e aí eles falam, tá, mas você tem certeza do que você está falando? É mais ou menos isso, não é exatamente a fala, né? Mas você tem certeza dela? Não, eu acho. Ela, não. E eles, não, mas se você vai falar, você tem que ter certeza, você não pode simplesmente sair falando. Uhum. Então, algumas coisas que no meio do absurdo, parece que tem uma pequena lucidez ali, que é um questionamento de coisas que aconteciam, né? Ou até acontecem hoje em dia, né? Alguns hábitos, né? Alguns costumes que não pareciam. Ah, que era só forma, né? Sim. Era só para cumprir alguns padrões e não se questionava, né, a princípio. Sim. E ali no livro eles começam a questionar. Então eu acho que é um vai e volta. Às vezes é a Alice vendo, a criança vendo o absurdo do mundo adulto e às vezes ela se comportando de forma adulta e as pessoas questionam, as pessoas não, né? O que menos tem ali são pessoas, mas os bichos, as figuras, enfim, né? Perguntando para ela, tá, mas você tá fazendo isso por quê? Né? Qual que é o seu objetivo com isso? Sim. Então, não sei. Eu acho, É um pouco assim, confuso na minha cabeça. tem aquela coisa dela crescer e diminuir o tempo inteiro, né, na história. E eu leio Verdade. muito isso, assim, do ponto de vista da personagem, quando você é criança. Uma hora você é muito pequeno para fazer uma coisa, outra hora você já é grande demais para fazer outra coisa, né? E Sim. talvez esse conflito, né, que tá ali concretizado, né, na coisa que ela come um negocinho, daí ela cresce. Aí ela come outro, daí ela diminui. Aí ela come outro, o pescoço dela fica enorme. Aí ela. Enfim, eu acho que é muito mais. Claro que foi escrito por um adulto, né? O Lewis Carroll era um adulto, mas que gostava muito de crianças. E eu acho que ele Sim. tentou reproduzir é, o que seria o ponto de vista de uma criança do nonsense, que às vezes é o mundo dos adultos, né? E que a Uhum. gente não acha que não faz sentido, que é absurdo, porque a gente está muito imerso dentro dele, né? Então, essas Sim. regras de etiqueta, por exemplo, né, que, a, que os personagens acabam questionando, né, que a Alice reproduz, e que a gente fica pensando, por quê, sabe, né? Por que tem essa regra? Por que o mundo é assim, né? E eu não tenho, eu concordo com Sim. você que é um pouco dos dois. E acho que não teria muito uma resposta, né? A gente não tem como entrar na cabeça do falecido Lewis Carroll pra saber o que ele queria É. dizer. É sempre essa Não dá para dificuldade, chamá-lo para um chá. né? É. Fazer uma, não sei, uma sessão espírita, perguntar pra ele. Mas enfim, mesmo autores Quem vivos, a sabe? gente não tem muito como, né? Eles não É. costumam falar, porque muitas vezes o que eles tinham em mente quando eles escreveram não é o que o leitor, né? Pode ser uma coisa muito pessoal, pode ser outra coisa, sabe, né? Ah, sim, com certeza. E ainda tem o fato de que muitos dos diários dele sumiram, né? Eu estava lendo Sim, esses. No prefácio do livro que eu tenho, conta um pouquinho disso. Que a família sumiu com os diários dele. Vai saber se tinha alguma coisa ali, né? Alguma chave desse mistério todo. sim. Inclusive, né, Mas, toda aquela polêmica de pedofilia e tal, né? Que ele tirava fotos de crianças e tal. E que assim, eu também sim. não pesquisei a fundo, mas eu acho que é meio. Eu acho que é meio exagero dizer que ele era pedófilo, sabe? Ele era um cara um pouco estranho, temos que combinar isso. Sim. Ah, isso sem dúvida. Então, eu Mas, estava lendo sim, mas, né, nesse prefácio mesmo. sim. Ah, desculpa, pode Não, falar. não, mas Eu assim, eu acho que também era uma atropelei. época que, por exemplo, as pessoas não sabiam lidar muito bem com a própria fotografia, né? Ele tirava umas fotos meio controversas aí de crianças e tal, mas era uma época que a própria fotografia estava surgindo, né? Então, Sim. né, e eu acho que ele era mesmo aquilo que diz, né? Que dizem as biografias,
O meu também tem um prefácio, mas eu li dessa última vez numa edição em inglês, então eu não sei se é o mesmo prefácio que você leu, mas as notas biográficas dele são as mesmas, né? É, Ah, sim. e que ele era, assim, fascinado pelo universo infantil, né? E era uma coisa platônica. Eu acho que ele não seria um pedófilo ativo, né? Talvez. Então, não sei se entra mesmo em pedofilia, né? Acho que a gente nunca vai saber ao certo. É, Mas eu tava vendo alguns relatos a respeito e parece que na época, quem tinha, né, acesso à fotografia, quem fazia fotografia, era comum tirar fotos de crianças, sim. né? Porque elas simbolizavam algum tipo de pureza, Uhum, né? Algo que hoje seria inconcebível, porque eles inclusive tiravam foto das crianças sem roupa, sim. mas que na época era tipo normal. Hoje a gente já vê de outra forma. Então talvez seja isso, né? Porque ele foi o cara famoso que fazia fotografias assim, e hoje a nossa sociedade achou Sim. e Precisou trouxe isso essa acontecer, interpretação. né? Para também para a gente perceber qual era o limite, né? Da imagem e tal. É, mas assim, são possibilidades, né? Sim, sim, sim. É, rapidinho. Tá, beleza. Então, aquele spoiler que não é spoiler, né? Que no final é tudo um sonho, todo mundo sabe, né? E que talvez se fosse uma história escrita hoje, Sim. todo mundo ia achar essa saída muito ruim, né? Foi Sim. tudo um sonho. Ai, que droga, pra que que eu assisti isso, sabe? E, enfim, mas eu queria que a gente falasse. É claro que, bom, só concluindo o raciocínio, né? Que, enfim, que hoje seria uma saída muito ruim, mas como ele foi, né, o primeiro a usar isso, então não era uma saída ruim, né? Aí, enfim, aquela coisa do clichê, Sim. né? O clichê, quando foi feito pela primeira vez, não era ruim. Depois é que se tornou, né? Manjado. Mas queria que a gente falasse um pouco sobre outros elementos que tem de sonho. O que você acha que tem de sonho nessa narrativa? Além, né, do óbvio, do que, né, que em Do sonho, enfim, absurdo. coelhos falam, e, enfim, pode-se Sim, comer um pedaço da xícara, não da torrada, enfim, coisas desse tipo. sim, verdade. É, foi até legal você ter falado do coelho, porque é uma das coisas que primeiro me chama atenção, porque ela ainda tá no mundo real, né, digamos assim, Uhum, e ela vê o coelho passar e ela não liga que ele tá falando, ela não liga que ele tá de roupa. uhum. Ela acha estranho ele tirar um relógio de dentro do bolso, sabe? Sim, Então, assim, tipo, o coelho tá de roupa, andando nas. Bom, isso aí é suposição minha também, de estar nas duas patas, mas ele tá falando e tá de roupa. E, tudo bem. É só o fato dele pegar o relógio que é estranho. Mas acho que várias coisas ali. Nossa, eu anotei aqui, minha cabeça deu achei. Sim, então, a gente, por exemplo, cada momento você tá num lugar diferente e você não tem certeza de como você chegou ali. É aham. uma coisa assim, né? De repente ela tá na casa da duquesa, de repente ela achou uma porta, de repente ela achou uma lagarta. E é tudo muito separado. Sim. Esse jogo de croquê deles eterno, que ela sai, ela vai conversar com o gato e depois ela volta E e o o jogo jogo ainda tava tá rolando, né? Ficou acontecendo. meio que pausado. É, é uma coisa muito louca, assim. A sequência que não é lógica, as coisas que se misturam. Sim. Eu gosto Sem muito. consequência, assim. Não, continua, eu te cortei, continua. É isso, pode falar. Não, eu gosto muito da transição, assim, do início, porque ela tá tendo, né, a irmã dela tá lendo um livro pra ela e isso é, né, mostrado muito bem no desenho. Aliás, o desenho, o início é palavra por palavra, assim, né, o livro. E é muito Sim. aquela coisa que você dorme e não percebe, você só percebe quando você acorda, sabe?
E essa Sim. transição eu acho muito legal, porque é o primeiro elemento que aparece é o coelho, como você estava falando, né? E aqui né, na Inglaterra é um bichinho de jardim comum, né? Eu tô aqui na universidade onde eu moro, tem coelho, assim, passando. Você olha pela janela, olha ali, três coelhos. Ai, que delícia. É, fofinho. Até é o mascote da universidade, é um coelhinho. Enfim, e é um bichinho comum que tem no jardim das casas, né? E aí você passa, você vê um coelho, e uma coisa cotidiana. E ela achou ali, o coelho, no caso que ela viu, tinha um elemento estranho, né? E aí ela foi atrás do coelho e tal. E aí entrou, na verdade, no sonho, né? Que partiu de uma coisa meio sonolenta, né? Eu já tive muito isso, assim, de sonhar com o que tá acontecendo em volta de mim mesmo, principalmente quando você dorme em lugares que não são, sei lá, sua cama, Sim, nossa, sim, né? Enfim, é, quando você dorme em acontece. lugares inadequados e você começa a sonhar com o ambiente que tá em volta de você, você não tá dormindo muito pesado, né, no caso. E eu gosto muito disso, dessa transição. Né? E é legal, eu não sei se eu posso dar spoiler aqui, porque é um livro meio antigo, não sei. Sim, acho que sim. Mas no final. Ah, a gente já falou que era um sonho, tá tudo certo. É, Quando ela acorda, e aí a irmã dela começa a pensar, a irmã fecha os olhos e começa a imaginar o universo ali que a Alice sonhou. E, sim, e aí ela começa a falar que o lamento daquele bicho estranho, que eu já esqueci o nome, na verdade poderia ser o mugido das vacas, sabe? Ela troca, né, os sons que realmente estão acontecendo por aquele que a Alice estava sonhando. E acontece com a gente, né, de sonhar, sei lá, com um alarme e de repente tá o alarme tocando no seu ouvido, né? sim, sim, sim. Então, E eu isso acho isso é bem legal legal. que isso que do final, né, que a irmã dela começa a meio que sonhar com a mesma coisa, né? Porque e é muito doido, porque esse livro, ele é de 1865, né? E é pré-psicanálise, né? Pré eles saberem da existência do inconsciente. Então, se você Sim, pensar o quanto isso é genial, o cara reproduzir a lógica de um sonho, que é basicamente a gente navegando no inconsciente, né? E é muito realista nesse sentido, né? De reproduzir a experiência do sonho, né? E desse mundo do sonho, que não faz sentido nenhum, mas enquanto a gente tá lá dentro, faz, né? sim. Esse eu acho muito incrível. E muito precursor, né? Muito com um olhar muito à frente, né? Do tempo dele. Você pensar, era uma época do Charles Dickens, né? De livros muito realistas, muito certinhos, né? É verdade. É bem dessa época mesmo, que eles estavam mais preocupados com as questões sociais, né, e Sim, tal. sim. E E eram narrativas, realmente, sim, muito voltadas para o exterior, não para o interior, né? Dos personagens. é verdade. Foi bem um ponto fora da curva mesmo. Oi? Não ouvi, desculpa. Foi um ponto fora da curva mesmo. Sim, É, sim, ele ter sim, escrito Alice. sim. Tanto é que ele foi inspiração para escritores daí do século XX, né? Como o James Joyce, o Nabokov e tal, que experimentavam pra caramba, né? Com a linguagem, com as palavras, esses jogos de palavras e tal. E ele foi meio que esses escritores, enfim, precisaram subir ali o degrauzinho que o Lewis Carroll já tinha acrescentado, né? Para as obras Sim. deles. Calma aí, vamos mais um pouco. Ah, minha mãe tá falando aqui que ela sonhou com o gato e ele estava no quintal. É verdade essa história. Ela sonhou com o gato miando, a hora que ela acordou, o gato estava embaixo da janela dela. Olha só. Tá lá em casa até Então, hoje. ai, é bizarro esse mundo dos sonhos. É, muito Inclusive, eu louco. tenho, falando em gato, eu tenho lá na minha casa no Brasil um mestre gato na Um prateleira. mestre gato? É, o gatinho da Alice.
Fica olhando pra mim lá o dia inteiro. Ai, É... eu tenho um caderno eu tinha, né? Um caderno do gato. Oh, é muito É fofo. engraçado porque ele tava na coleção de vilões da Disney. Eu não entendi por que que ele tava como Nossa. vilão. É, porque Achei muito injusto. as pessoas acham, eu não sei por que as pessoas acham assustador, né, Alice? Aquela minha colega que falou que, que tinha medo do desenho. Gente, é sonho, sabe? É doideira, não é pra ter medo, né? É porque é meio macabro, né? Aquela imagem do desenho do gato desaparecendo, só fica um sorriso, assim, é meio assustador, né? Você olhar pro lado do nada tem um Sim, sorriso, assim. de gato ainda. É, com aqueles Ai, dentinhos de gato. aqueles Nossa, dentinhos mas o finos. gato do Tim Burton realmente é pesadelo, né? É, O gato da Disney, ele é gordinho, assim, ele é simpático. Agora, o do Tim Burton, colorido. Ai, mas as coisas do Tim Burton, todas elas são meio macabras mesmo. sim, sim. É, eu vi poucas vezes esse filme do Mas Tim Burton, então não sei. eu vou falar um negócio aqui que o povo vai me odiar, mas eu amei que o Tim Burton fez a adaptação de Alice para atores reais, porque eu não conseguia pensar em outro produtor para esse filme. Não, realmente. Porque ele tá acostumado, né, com essa atmosfera doida e meio sombria. Sim. Ó, Design by Me, Flávia tá falando que morria de medo desse gato. É, não, eu entendo. Ah, é porque ele é meio que um poltergeist, assim, né, na história. Ele aparece. Tipo, é aquela coisa da jornada do jornada do herói, né? Que tem vários tipos de personagens, né? Tem o mentor, tem os companheiros, tem a sombra, tem, enfim. E tem o poltergeist, né? Que é aquele personagem que aparece pra causar e botar a história Sim, pra frente. E é exatamente a função do gato, né? Ele causa e some. sim. Ele causa treta e dá no pé. Enfim. E aí, a próxima pergunta que eu tinha aqui, próximo item, é sobre a personagem da Alice, já que estamos falando da jornada do herói, foi coincidência, mas enfim, já que vou aproveitar o gancho. É, que falar sobre assim, sobre a transformação que ela passa dentro da narrativa, né, sendo um sonho ou não, é uma jornada que ela faz ali dentro do mundo, né, das maravilhas. Inclusive, as pessoas, né, falam assim, porque aquela situação não foi assim um país das maravilhas, né? Na verdade, o País das Maravilhas é um Sim, lugar bem estranho, não um lugar maravilhoso, né? As pessoas usam meio errado esse termo, né? Mas, enfim. E que você acha? Qual que você acha que foi a transformação que a Alice teve e as realizações no sentido de realize, eu tô pensando em inglês, ô Cristo. Era aí. No sentido de, assim, de entender coisas sobre a própria identidade. Isso aí. Durante a história. ai, eu acho que. É bem difícil, na verdade, essa questão, mas eu acho que tudo que ela passou ali foi uma espécie de desconstrução, né? Hoje a gente chamaria de desconstrução, Sim. né? Porque ela aprendia na escola todas aquelas regras rígidas de comportamento, a ponto de a criança achar que ela era apenas aquilo que ela estava aprendendo, né? Tanto que os primeiros questionamentos dela sobre quem ela ou quem ela estava se tornando, é logo quando ela está caindo no buraco do coelho e percebe que ela não se lembra das lições como ela deveria, Uhum. né? E aí ela se questiona, será que eu sou a coleguinha, É né? Que isso. em Será que eu português sou a eles fulana mudaram o que ela é nome. burra, que não sabe nada, que sempre erra as lições? É, Sim. então eu acho que começa a partir daí. E aí tudo que ela passa ali, que ela tem que emitir algum tipo de opinião, né? Até o final, no final ela é chamada para como testemunha, né, Uhum. de um julgamento. Então acho que tudo isso
foi para desconstruir e reconstruir quem ela seria, né? Do que ela conhecia para o que ela realmente é, né? O que está dentro dela, pensar por si própria. Não sei, posso estar viajando aqui, mas Sim, não, foi a impressão que eu tive. concordo total com você. E eu acho que você colocou muito bem em palavras, porque esse momento que ela fala, nossa, será que eu sou? Acho que era a Mabel o nome da menina. Eu li entre hoje e ontem, então tá bem fresquinho aqui. É um livro super rapidinho, né? Ele é muito fininho. E, Sim, e aí, eu acho que é bem isso, né? Isso dela questionar quem ela realmente é, né? E, e o que define esse ser Alice, né? Esse ser eu, né? É tudo isso que eu sei ou é outra coisa, né? E isso é muito legal, né? E também outra coisa, que dentro dos sonhos, muitas vezes a gente sonha com uma coisa e a gente elabora uma situação na nossa vida, né? E a gente, né, a sim. gente cresce enquanto a gente está sonhando é, e faz parte, né? Vocês embaralhar as cartas ali para usar, né? Dentro Sim, da às sua vezes a gente cabeça. precisa às vezes a gente precisa desse nonsense para resolver problemas da vida real. Sim, sim. Desde gente que, né, acorda com a solução do problema prático da vida, que nem minha avó, minha avó é dessas. Ela acorda, por exemplo, tipo, precisava resolver um problema, sei lá, da cortina que ela tava trocando e que não tava dando certo. E ela dormiu e ela entendeu dormindo por que que tava dando certo. Do que não Ai, tava dando certo. nossa. Enfim, até você, né, coisas mais inconscientes, você lidar com situações, entender coisas da sua identidade, né? Enfim, eu acho que o sonho tem um papel muito importante, né? O sonho e o Sim, sono, né? sim, é muito importante mesmo. A Pegasus Literário tá falando que ela. Primeiro ela falou que ela concorda, e aí ela falou que não acha que faz sentido pensar que é só uma garotinha no processo de puberdade, que Alice somos todos nós. Hum, Achei profundo. É. sim, sim. Eu acho que ela tá falando das fotos, né? Da hora que a gente falou das fotos, ou não? Não sei. Acho que não, acho que é em relação ao processo mesmo que a gente. É que ali, na verdade, ela realmente é representada como uma menina em processo de puberdade, né? Ah, Mas sim, sim. na verdade, isso a gente pode transpor, né? Não é só a questão de estar se descobrindo na questão da Sim, sim, puberdade, sim, 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 sim. Ah, tá, beleza. É, da personalidade, né? Que a gente tem esses questionamentos mesmo. sim, sim, exatamente. Felipe Guilherme falou aqui: olhos e dentes flutuantes na escuridão é um pouco assustador. Sim. Sim. A Ai. gente, mas a gente não, né? A gente acho que eu e você éramos crianças meio, né, psicodélicas, porque a gente Eu achava, nunca a fui gente boa da entrava na cabeça. vibe do filme. Sim, eu nunca fui boa da cabeça. Então, assim, até hoje é um pouco questionável as coisas que eu gosto. Então, É, então, mas enfim, né? sim. Ai, ai. Rapidinho. Pegas o Literário também comentou um pouco antes que tem uma versão tcheca de Alice, que é muda e voltada para o medo. Nossa. Perturba muito. É. Eu acho que até eu tô com medo de Ai, ver essa credo. versão. Enfim, né? Não, mas eu tenho. Sabe que eu tenho um pouco de nervoso no filme do Tim Burton, do Tweedledee e do Tweedledum, porque eles parecem pessoa afogada. Ai, gente, mas no desenho eles são gordinhos, fofinhos, sabe? Eles não são. Não parece pessoa afogada. Aquela pessoa inchada, sabe assim? Aham. Ai, me dá um pouco de nervoso. Ah, é verdade. Mas tem muitas Ah, adaptações, né? Inclusive tem um balé da Alice, né? Tem, enfim, tem games, tem, enfim, N tem. adaptações diferentes. Tem um game da Alice Assassina. Eu nunca assisti, aliás, eu nunca joguei. Eu só vi as notícias, fiquei com um pouquinho de medo. As coisas estavam meio assustadoras lá Nossa. nos desenhos. Ai, gente, Alice Assassina.
Ai, Alice Assassina, gente, que medo. Mas coitada da Alice, gente. Ela é a única pessoa que não faz nada na história original inteira. Tipo, Pois ela é é, boazinha. todo mundo manda nela, né, coitada. É. Ai, mas enfim. A Design by Me, Flávia, tá falando que tem aquele termo em inglês de sleep on this, que seria para ela. Aí tá perguntando, seria para elaborar as coisas? Sim, sim. Isso aí. Faz sentido. É, Sleep on this. Olha, legal. Essa eu não conhecia. Gostei. sim. É, deixa eu ver que eu tinha mais algumas coisinhas aqui pra gente falar. Tá. Hum, tá, beleza. Tá, eu acho que a gente já meio que já cobriu o último ponto aqui, que era que mensagem que você acha que a gente acha que a Alice passa pro leitor no todo, assim. Ai, ai, ai. Essa eu acho que foi a mais difícil. Hum. Deixa eu até pegar a minha cola aqui, que essa eu falei, não, essa eu vou anotar, porque. Então, eu fiz uma anotação que não me ajudou muito. Ah, eu acho que é justamente esse questionamento do que é importante, né? E o que a gente faz porque é o que se convencionou a fazer, né? A gente sempre pensar realmente o porquê da gente fazer as coisas, né? Essa jornada do autoconhecimento. Agora eu falei, virei coach, Carol Coach Uhum. aqui. Mas justamente, né, da gente se conhecer, entender o que é nosso, o que não é, que é um processo constante, né? Eu imagino que nunca acabe, Sim, mas que ele é importante, né, pra gente, até mesmo pra gente se relacionar melhor com o mundo, né? sim. Eu também acho. Eu Então, acho não sei, né? que nas crises existenciais da Alice, né? O que a gente tira desse livro. E concordo bastante. E, assim, acho que essa é a mensagem básica, né? O que a gente chama de mensagem mesmo, né? Porque o resto, pra gente, seriam análises, né? Porque você pode tirar, por exemplo, uma crítica política ou social, né? Sociológica, Sim, né? E, enfim, análises da linguagem e tal, mas acho que é mensagem no sentido que a gente fala, que o que passa para o leitor normal, médio, que lê para o prazer, né? Para nutrir sua própria alma, sua própria vida, né? E elaborar suas próprias questões. Aliás, eu gostei muito do que você colocou na sua bio que você me mandou, e eu acho que faz muito sentido trazer aqui, que a gente lê para fugir do mundo, né? E ao mesmo tempo para entender o mundo, né? Eu sim. acho que a Alice é um A gente quer ótimo fugir, mas não exemplo. consegue muito. Sim, é um ótimo exemplo disso, porque a gente vai para um mundo de sonho completamente pirado e que a gente sai vendo com novos olhos, né? Se a gente fizer uma boa leitura dele, né? Sim, é o que eu acredito também. Sim. E é muito que eu sinto pela literatura também. É um escape que ao mesmo tempo me ajuda a entender melhor o que está em volta, né? É É incrível. um escape, é um gancho, né? É um elástico, é um negócio que você corre e daqui a pouco você é puxado de volta, né? Mas pelo Sim, menos a gente volta com pensamentos novos, né? Digamos assim. sim. A gente viveu novas histórias, né? Por ser assim, por dizer. Sim. E aí, o último tópico era quais são os nossos passagens favoritos. Já falamos um monte, né? Ai, é outra que eu tive dificuldade, porque é difícil escolher. É muito Uma, difícil né? escolher. É, um só é difícil. Sim. Então, talvez o pessoal me ache meio doida aqui, porque meu personagem favorito é o gato. Ah, eu também adoro o gato. Eu acho que o gato, ele é. Eu queria eu ter um gato daquele, né? Que Que conversa. aparece e conversa, me aconselha e. Os conselhos Tá, meio pode deixar um polêmicos, né? sorriso aí Mas do são. lado.
Oi? Uns conselhos meio polêmicos, mas são conselhos. Aquela É, coisa, são né? Ué, conselhos. você não sabe onde você quer chegar? Então não importa pra onde você vai. Você tem que decidir sua vida. Gente, perfeito. Essa frase do gato, eu É, dei tanta risada. é. Eu falei, gente, é perfeito, que Sim. errado não tá, né? Não importa pra onde você vai. Você tem que saber onde você quer chegar, É, ué. né? É muito legal. Mas é maravilhoso. Gato, melhor pessoa. Eu gosto muito do gato também, mas eu gosto muito da cena do chá. Muito por causa, A cena é perfeita. muito por causa do desenho. Mas também, essa semana eu falei, nossa, essa cena é muito incrível, sabe? E eu li pelas internets aí, que foi uma das últimas que ele acrescentou. Aliás, esses dois elementos, o gato e o chá, foram as duas últimas coisas que ele acrescentou e são as coisas mais famosas que as pessoas mais amam, né? Nossa, eu não sabia disso. É, Que eram os últimos. foram, então. E o gato de Cheshire, né, que é em inglês, em português eles traduziram. É que eu li agora em inglês, mas eu não sei como é que ficou o livro em português. É gato de Cheshire ou é mestre gato? Como é Eu, que a- fica aí na tradução? eu acho que é Mestre Gato. Então, eu também li a minha versão em inglesa, a recente que eu tenho aqui. Então, eu também li como Cheshire. Sim, Mas eu acho que é Mestre Gato, que, bom, pelo menos no desenho era Mestre Gato que sim, eles sim. falavam. É porque Cheshire é uma palavra difícil, né, pra falar em português. E é Sim, onde ele nasceu, né? É o lugar onde ele nasceu. Eu descobri isso hoje, o Lewis no Carroll. condado. Enfim, mas eu gosto muito da cena do livro também, do chá, gostei muito, porque tem os enigmas, né? Até na minha edição aqui que eu li dessa vez, tem uma nota no início falando assim, para as pessoas que me perguntaram incessantemente, nessa nova edição eu vou, né, esclarecer que o enigma do porque o corvo se parece com uma mesa não não Nossa! tem uma resposta. Não tem resposta Ah, mesmo. poxa, chateada. É, isso é muito famoso aqui, né? Na Inglaterra, nos países de língua inglesa, eles falam muito, eles fazem muitas mais referências do que a gente, né? A Alice. Por exemplo, minha colega, outro dia, eu falei qualquer coisa pra ela e ela falou assim: Ah, esse é o buraco do coelho que eu ia descer, aí não desci. Nossa! É, assim, eu falando sobre qualquer coisa de decidir tema de dissertação e tal, enfim. E, Ah, sim. enfim. E eles usam na linguagem coloquial, assim, sabe? E eles falam muito esse negócio, why does a raven... Como é que é? Por que que um coelho... Oh, me enrolei. Por que que um corvo se parece com uma mesa, né? É. E é uma coisa que não tem resposta e não faz o menor sentido, sabe? Quer dizer isso na linguagem coloquial, né? E é muito incrível. E o chapeleiro, né? Tem toda uma coisa do chapeleiro ser maluco, porque diz que naquela época os chapeleiros cheiravam a cola, né? Que eles usavam para trabalhar, e eles acabavam ficando meio pirados. Sim, eu li sobre isso também. É muito louco, dá uma dó, né? Mas é engraçado que ele leva muitos elementos quase todos os elementos ali. Ele realmente pegou da sociedade da época. Sim, sim, Ele é incrível. sim. Incorporou um monte de coisas da vida. Inclusive, eu não sei, preciso pesquisar melhor aí, não pesquisei ainda. Mas que a rainha de copas é a rainha Vitória, né? Então, reza essa lenda. Ele teve uma edição que ele falou que não era, que era só uma coincidência, Hum. mas ele não convenceu a galera, não. Aquela coroinha pequenininha na cabeça, oh, Então. ela É, porque ela era gordinha monarca, né, na assim, né? época. Meu, é muito parecida, não tem como. O rei que não era rei, não mandava nada, Exato! E era super um sarro que né? tiravam do rei naquela época, né? Do Albert lá, do marido dela, que ele Sim. era, né, apagado. Nem deixaram ele ter o título de rei, coitado.
Sim, então. E era uma coisa muito machista também, né? Porque assim, ele é menos homem, ele é zoado, porque na verdade quem manda no negócio inteiro é a mulher dele, né? E manda muito. E, enfim, Sim, né? Machista você zoar o homem porque a mulher dele tem mais poder que ele, tipo, enfim, sim, outros assuntos à hoje em dia. parte. É. Sim. Rapidinho. A Pegasus Literário falou que Hum. também o gato também ficou conhecido como gato risonho. É verdade, eu tinha esquecido. Sim, sim, Mas às vezes eles falam mesmo, gato risonho. sim. Nossa, imagina um gato real rindo. Que medo. Ah, é engraçado quando eles mostram os dentes, né? Se você estiver longe o suficiente. É, engraçado se você estiver longe, exato. Tem cachorro que ri, né? Tem cachorro que ri, porque eles Tem. imitam a gente, né? Eles imitam a gente, porque a gente mostra os dentes. E tem cachorro que dá risada, que faz isso, né? Que mostra os dentes, assim. Sim, tem uns que mostram os dentes da frente, assim, fica uma É, coisa. sim. Eu E já vi não é uns porque vídeos, tá é. bravo, tá rosnando, sei lá, tá de boas e aí do nada ele dá umas risadinhas, assim. Engraçada. Sim. Eu não sei. Ai, minha mãe tá falando que o Hum, gato dela ri. sério? Mas, então, é que realmente, quando às vezes a gente consegue ver nos cantinhos da boca dele, fazendo aquele. Torcendo um pouquinho pra cima, como se fosse um sorriso, Sim, sabe? sim. E às vezes ele mostra os dentinhos do lado. A gente supõe que seja um sorriso, mas Sim. é interpretação nossa, assim. É. Ah, Parece que ele tá rindo. sim. É... Mas é engraçado, né? Quem sabe o Lewis Carroll tinha um gato que fazia isso também. Então, eu li uma. Nossa, faz muito tempo isso, e eu não lembro onde foi, agora eu não sei a fonte. Mas eu li que, bom, ele tinha vários problemas, né? Inclusive de dores de cabeça, e que o gato era uma figura que às vezes ele via nas crises de enxaqueca dele. Eu Hum, não sei se isso é verdade, eu não lembro a fonte, faz muito tempo que eu li sobre isso. E aí, como ele via, aparecia e sumia, então que talvez que aí ele incorporou na história. hum. Mas, Faz sentido, enfim, faria sentido. boatos. É, Ó, assim, GSM. Ah, pode falar. não, o que eu ia falar é que assim, a gente como escritor, né? Eu sou escritora, ainda não sou, assim, grandiosamente publicada, mas a gente coloca muita coisa da nossa vida em, tipo, diversos níveis, né? Por mais que a história seja muito diferente, né? Tem aquela coisa que assim, não, o Dostoiévski devia gostar de matar velhinhas, já que ele escreveu um livro em que mata-se uma velhinha, entendeu? Não, sabe, sei lá, A mas pessoa extrapola, né? mas você coloca elementos, por exemplo, da sua vida, né? Que você questiona dentro da sua trajetória pessoal aí, você insere elementos, né? Em vários níveis da, da, da narrativa. Então, por mais que a narrativa não seja autobiográfica na essência, né? Ela sempre vai ter muito do autor. Eu vejo dessa forma também. Inclusive, ai, agora eu não lembro, acho que foi o Milton Ratum que falou. Hum, Eu não tenho certeza. Eu estava ouvindo uma entrevista esses dias e falou justamente isso que você falou agora, que não tem como um escritor escrever algo 100% fora dele, né? não, Que sempre vai ter alguma coisinha vai ter, sim. né? Mesmo que não seja uma análise, né? Uma coisa assim totalmente terapêutica, É, sim. mas alguma coisa sempre vai ter, Sim. É né? uma coisa boa você começar a conversar com o seu terapeuta, não é para os leitores ficarem analisando, É, né? Enfim. Você sim. ia ler o comentário da minha mãe, né? GSM é minha mãe. É sua É. mãe? Ah, ela falou que ela escreveu assim: minha cachorra ria também, mostrava os dentes da Sim. frente quando ficava muito contente. Sim. Era a cachorra que ela tinha que fazia isso, que era também despirocada essa cachorra.
Adoro. Eu não sei quanto Tainara tempo. Batista Tá, falou: Oi, fala. Vitória, tudo bem? Hum. Oi, tudo bem? E você? O que eu ia falar? Eu não sei quanto tempo a gente tem, porque eu não vi que horas que a gente entrou. Nossa, eu também não vi. Era um pouquinho depois das 18. Porque o meu ring light pifou. Não sei se dá pra ver a iluminação tá meio diferente. Improvisei com a luminária aqui, mas o ring light tirou Ai, tá. folga hoje. Não, tá ótimo. Enfim, aí foi, né? Bem na hora que eu tava montando aqui, tive que. Enfim, tive que correr aqui. Mas enfim. Vamos ficar conversando até o Instagram avisar que vai fechar. Até o Instagram avisar que vai fechar. Ele avisa um minuto antes, vem uma notificaçãozinha, tipo, você tem não sei quantos segundos, geralmente é um minuto antes. E Ah, aí entendi. ele fecha, né? Ele encerra, porque o tempo máximo é 1 hora. Entendi. Então, na verdade, com relação ao tempo máximo, eu não sei quanto tá, mas eu vi esses dias que ele tinha aumentado o tempo. É? Mas eu não tenho certeza para quanto foi. É. Enfim. Gente, se Mas, alguém souber, por favor, manda nos, sim, manda nos comentários. sim, vamos conversando aí com a gente. Então, Ai, gente. tem mais comentários? Já leu tudo, por enquanto. A Tainara falou que tá tudo bem com ela também. Hum, beleza. Eu ia te E aí, o perguntar. restante do pessoal. Ah, sua mãe falou que a passagem do chá é a É melhor. a Eu melhor, é a concordo. melhor. Mas É a melhor. Maravilhosa. Apesar que eu adoro as cenas com a rainha. sim, muito Eu acho boas. aquela rainha muito doida. Sim. E o rei, eu adoro o rei do desenho. Do desenho, do livro não tem tanta graça, mas eu adoro que tipo, todo mundo aplaude a rainha, não sei o quê, o coelhinho apresentando, né, eles dois. Ele fala, rainha, fulano, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Ê! E o rei? Aí ele faz, viva! É Ai, muito bom. tadinho do rei. Ah, e pra ajudar o desenho, deixou o rei ainda mais caricato, né? Porque colocou a Sim, rainha bem grande e o rei um ele é pequenininho. negocinho, né? Um pequenininho. Ai, É muito bom. coitado do rei. Tadinho. O rei superestimado. E é muito bom que ela manda cortar a cabeça de todo mundo e aí ele espera ela passar e fala assim: Não, tá todo mundo perdoado. É. Eu perdoo todo mundo. É muito bom. Ai, ai. Com gente que é assim na vida real também, né? A gente tem que fazer desse jeito. Ah, sim. Deixa a pessoa pra lá, Sim, deixa com a pessoa certeza. falar. Gente que late muito e É, morde de menos, né? sim. Enfim. Sua mãe falou, tadinho do Dear Albert. Ah, Dear Albert é o Dear. marido da Rainha Vitória. Da Vitória, É que a sim. minha mãe ama o aquele filme da Rainha Vitória. Chama, acho que, Da jovem Rainha isso, Vitória. E ela, Ah, eu sou apaixonada também. então, e ela chama ele de Dearest Albert nas cartas e tal. E, enfim, coitado do Albert. Tadinho do Albert. Ah, eu entendo. A gente ia se dar super bem, então, porque eu sou apaixonada pela era vitoriana. Ah, É, é muito ruim, porque minhas referências são tudo assim, de Inglaterra vitoriana. Os autores que eu leio, as coisas que eu assisto. Ah, é até chato às vezes. é isso que eu ia te perguntar. O que que você tem lido e, tipo assim, qual o seu. Eu sei que você fala que você lê sem rótulos, né? Eu também, mas a gente tem os nossos favoritos, né? E fala aí um pouquinho quais são as suas preferências literárias, além da era vitoriana, ou enfim, mais Além da era especificamente. vitoriana. Ah, eu gosto muito de fantasia, embora seja um gênero que eu esteja muito em falta ultimamente, né? Hum, Mas eu adoro fantasia. Bruxaria, dragões e mundos muito diferentes. sim. Eu amo. Harry Potter? E Harry Potter perfeito.
Pra mim, tudo que eu gosto tá ali. Não tenho que Sim, tirar nem pôr. sim. Você é da mesma Harry Potter, Senhor dos geração, você é da Anéis, mesma enfim, geração que eu tudo. acho, né? Que viu os livros saindo, né? Nossa, sim. Melhor geração. E melhor geração, com certeza. De acampar. Nossa, os filmes saindo, tinha gente que acampava na Nossa, porta do cinema. sim! Saudades. Loucura. Eu não cheguei a acampar, mas Não, mas eu esperar lembro dessa época. muito tempo, assim, até a hora da sessão, né? Chegar super cedo. O pessoal fantasiado, o pessoal de camiseta de Harry Nossa, Potter. sim. Sim, era muito bom. Muito bom. E. Eu acho que o que eu mais gosto realmente é, além da era vitoriana, é gênero de fantasia, mas eu leio de quase tudo. Eu só não leio, não sou fã de autoajuda, Uhum. mas também não posso dizer que dessa água não beberei, porque nunca se sabe. Né? Sim. Mas, em geral é isso. Também não gosto muito de livro de ficção científica que tem robô. Não sei, me dá um mal-estar, assim. Hum, Essas coisas com máquinas. Geralmente é meio futurista sim. e meio apocalíptica. Aí me dá um negócio ruim. Mas Mas, no geral. distopias em que o terror é humano mesmo? Você curte? Então, eu até leio, mas me dá um negócio ruim. Ah, sei. Contos da Aia da vida. Nossa, É, eu assisti a série inteira e não consegui ler. Não consegui ler ainda, tá é, até no plástico. é muito pesado. Porque eu queria ler, daí veio a pandemia e eu falei, e aqui as coisas no Brasil estão meio estranhas, e aí não sei. Acho que eu vou deixar para mais para frente. Sim, é bizarro. Mas tá lá, me esperando. Sim. Mas o livro é mais a primeira temporada só. O resto, a segunda, terceira, quarta temporada é invenção da série. A história meio que acaba ali na primeira temporada, né? Já tô te dando um spoiler aí, mas. Então E tá bom, tá mais tranquilo. enfim, é mais tranquilo termos de acontecimentos, mas é tudo mais aprofundado, assim, né? Ai, Claro, se o tá. livro é sempre mais aprofundado, né? Não tem jeito. Ai, não tem como fugir muito. Vai bater um nervoso ali. Tudo bem, eu aceito. E o que você tem lido? Quais são os últimos livros que você leu? Gostando ou não? Bom, eu tenho lido bem pouco esses tempos, porque, às vezes eu só não consigo pegar, eu tenho ficado muito ansiosa, eu acho que ano passado eu li muita coisa pesada, Hum, e aí começou a me atacar a ansiedade e eu dei uma diminuída. uma certa ressaca Mas, literária. fiquei com um pouquinho de medo do que me aguardava. Uhum. Mas, bom, o último que eu li foi Alice, É, obviamente. maravilhoso. Sim, Foi ótimo para desintoxicar um pouco. sim. Que mais? Eu tô lendo Kindred, né, com uma leitura coletiva Eu já ouvi o nome e tô desse livro. Fala um amando. pouquinho sobre ele. Eu conheço de nome aqui, mas eu não tô associando. Nossa, ele é muito viciante. É um livro assim muito viciante. Eu vou falar o nome dela errado, provavelmente, da Octavia Butler. Ah, sei! E assim, ele tem viagem no tempo, então ela já começa com isso, né? Ela tá na vidinha dela, da década de 70, se eu não me engano, ou é um pouco antes. Enfim, mais ou menos na nossa época. E daí ela, de repente, é puxada por forças que ela desconhece para 1800 e pouco, no sul dos Estados Unidos, né? E ela é uma mulher negra, Uhum. a personagem. E Da época da escravidão, né? da época da escravidão e no sul, né, onde a coisa era ainda mais pesada, né, em Sim. comparação com os outros estados. E daí ela é puxada para lá
e percebe que tem uma criança em perigo de afogamento, e ela salva a criança. E depois ela vai descobrir que aquela criança era um antepassado dela. Ah, que legal. E aí é muito legal. E ela fica indo Não, e voltando. interessante, assim. Não, não legal, tipo, nossa, pegou a mulher, botou lá para era da escravidão. Terrível. Mas é uma história interessante, não podemos negar. Sim, legal de interessante. E aí ela fica, né, indo e voltando e várias idades do menino, sempre que o menino tá em perigo, ela volta. E aí ela tem que aprender a conviver ali, e ela é confundida com uma escrava, ela não tem documentação. É doloroso pra caramba de ler, Uhum. assim, porque tem umas cenas assim muito gráficas, eu diria. E, nossa, é muito dolorido de ler e de pensar em todas aquelas situações e saber que não é só uma ficção, né? Sim, Que aconteceu de verdade e sim, tá ali descrito só como uma ficção, sim. né? É a Octavia Butler. Mas assim, é muito interessante a forma como as coisas se desenrolam e por mais doloroso difícil de largar, sabe? Legal. A Octavia Butler, ela é tipo a diva do Maravilhoso. sci-fi, né? Sci-fi literário, assim, da melhor qualidade. Sim, eu fiquei super feliz que eu consegui gostar de um sci-fi. Sim, sci-fi Mas não esse tem não tem robôs, robôs, no né? Então caso. tá bom. Não tem robôs assassinos, tá Não, bom. é. Tá ótimo. Ah, deixa eu ver o horário aqui rapidinho. Eu acho que esse é o último que eu tava lendo. Sim. E você, o que que você anda lendo? Eu terminei ontem o livro que inspirou a série Nada Ortodoxa. Sabe? É uma minissérie. Ah, Tá na Netflix e eu não assisti ainda, mas já ouvi muita coisa. ela tá. Ela inspirou essa minissérie que tá concorrendo ao Globo de Ouro, inclusive, e tal. E é sobre uma menina que vive numa comunidade judaica racídica, que é tipo uma comunidade dentro da ortodoxa, dos judeus ortodoxos, que é mais radical que o ortodoxo normal, Nossa. né? Enfim, e ela acaba meio que fugindo disso. Isso não é um spoiler, porque é tipo a primeira cena da série e do livro também. E aí ela conta desde a infância dela, como é que foi, todos os abusos que ela passou e tal, enfim. É bem polêmico, né? A comunidade judaica não gostou nem um pouquinho. Ah, imagino. Mas, enfim, eu gosto bastante de histórias. Eu tenho lido muito biografia e autobiografia, não ficção, assim. Quer dizer, autobiografia tem muito de ficção também, né? É. É, mas assim, histórias reais de pessoas, né? E memoirs, assim, né? Livros de memórias. É, eu gosto bastante. É uma leitura que é muito para aliviar, né? Porque eu peguei a literatura e botei como meu objeto de estudo e de trabalho, então eu estraguei um pouquinho a literatura. Ai, sei como é que é. Então, né, enfim, tive que. Eu leio, assim, coisas que não são o que eu estudo, que é, né, literatura que não é ficção, não ficção, para dar uma aliviada, assim, para poder ler sem culpa, sabe? E aí é bem legal, é bastante bem escrito e tem, né, bem curioso, assim. Eu sou judia assim, de cultura, de herança, de descendência judaica, mas não de religião, muito menos ortodoxa. E muita coisa que eu não Ah, que sei, assim, interessante. sabe? Sobre como é que rola essas coisas. E eu gosto muito de histórias de libertação, sabe? Eu li aquele livro A Menina da Montanha, sabe? Esse eu não conheço. É um livro que teve bem falado aí uns anos atrás, que é uma menina que mora com. Que o pai dela acredita em um monte de teorias da conspiração, em Illuminati, em não sei o quê, e não deixava ela ir pra escola. E ela foi pra escola pela primeira vez aos 17 anos. Nossa. Então, é americana. Eu já li uns sobre testemunha de Jeová, enfim, gente que foge desses ambientes opressores, sabe? E geralmente ligados a crenças e religiões limitadoras, assim, sabe? Que
tóxicos que não fazem bem, sabe? E, Entendi. e eu, sei lá, tô nessa vibe. E li também. Tudo bem que foi pro curso aqui, mas um livro muito. Você falou da Octavia Butler, eu lembrei, né? Da Toni Morrison. Ah, Toni Morrison. Eu li um livro dela só. Qual que você leu? Então, eu li um que não existe em português, infelizmente. Chama The Bluest Eye. É o primeiro livro dela. O olho mais O, azul, enfim, o literalmente. Olho Mais Azul. É. Eu acho que ele foi lançado esses tempos novamente aqui. Ah, é? Eu cheguei a ler, eu li porque eu assino aquele clube da, não sei se você conhece, da TED. Ah, sim. E aí veio, na verdade, esse não veio, eu comprei de um kit anterior deles. Sei. Ah, mas E eles aí, assim, acho que ano publicam. passado eles lançaram uma edição, eles estão relançando livros, né, que já estavam fora de circulação há muito tempo, da Toni Aham. Morrison. E aí eles relançaram É, o Olho Mais Azul. então, eu li, eu fiz um trabalho sobre ele e tal. Eu achei ele incrível, né? Nossa, ele é maravilhoso. A menininha negra que quer ter olhos azuis. E Nossa, penso o quanto isso é é bizarro, né? É desesperador. desesperador. Nossa, esse livro é tão desesperador. Eu tinha que fechar as páginas dele e eu ficava andando. Eu ficava andando em círculos no apartamento. Tinha cenas que eu fechava o livro e ficava andando em círculos, indignada, Eu faço isso porque, também. Quando eu tô muito desesperada, eu nossa, eu fico não em pé conseguia. lendo o livro. Nossa, As loucas, né? foi difícil de ler, mas ele é daqueles livros que é até difícil nomear. Sim, É excelente, é, é leitura obrigatória, mas é extremamente difícil de sim, ler. sim, Difícil emocionalmente, né? sim. E ele é engraçado que eu já li outro da Toni Morrison, que é o Amada, que é o livro mais famoso dela, né? E que a maioria das pessoas leu e tal. E que acho que foi o livro pelo que ela ganhou o Nobel. Eu acho, não tenho certeza. E, e é legal que, assim, todas as coisas que vão surgir na carreira dela depois estão ali no Blue Sky, né? No Olho Mais Azul. Só que elas estão muito cruas, assim. Então eu acho que é por isso que ele é muito pesado, sabe? Ela não elabora tanto quanto ela faz depois na carreira dela, né? Ah, entendi. Elementos. Ah, sei lá, a impressão que eu tive, assim. E por isso que ele é tão potente, assim, né? E se você pensar que nos anos 70, né? Foi logo. Ela publicou esse livro em 70. E logo depois dos movimentos dos direitos civis, né? E muito do que tá ali, muita gente nunca tinha nem ouvido, né? Sobre padrão de beleza e tal, né? É, Que é uma coisa pra gente ainda que é é mais comum pra uma gente conversa hoje. mais. Sim. Enfim, Hoje em dia a gente já fala mais, né, nesses assuntos e ainda. E o mais incrível é que ainda é muito impactante, né? sim, sim. Ainda é extremamente relevante, né? Enfim, eu acho que Sim. ela consegue assim, o melhor dos dois mundos, né? Ela fala sobre um tema engajado, político e tal, só que a literatura da mais alta qualidade, né? Eu acho que é perfeito, assim. Né? Não, é maravilhoso. A, Hum, a Design by Me, Flávia, a Flávia, hum. falou que adorou o livro da Bárbara Garcia que você indicou. Qual? Da? Da Bárbara Garcia. É Garcia ou é Garcia? Talvez eu esteja vendo errado. Garcia? Ela falou assim: Vi, adorei o livro da Bárbara Garcia Ah, que você Bárbara Gância. indicou. Ah, tá, sei. A Não, então, é Gância. outro. Aí eu falando errado o nome Não da é que não moça. tem acento mesmo. É Gância, mas você tá certo de se confundir. Não, é outro livro nessa vibe de memórias que eu tenho lido muito, que chama A Saideira. A Bárbara Gância é uma jornalista que mora em São Paulo aí. E ela fala sobre a trajetória dela contra o alcoolismo. Outro tema Ah, que pesado. legal. Então, é muito legal porque ela é muito engraçada. Tipo, ela é muito engraçada. A pessoa, Bárbara Gância. E ela falava no rádio uns anos atrás, aí tem programa na TV e tal. E ela
E ela faz de uma maneira leve, sabe? Mas ao mesmo tempo fala de uma maneira séria, assim, que te pega, sabe, sobre esse tema. Eu tenho lido muito livro de histórias, né, relatos pessoais, assim, sei lá, tô nessa temporada aí. Nossa, eu nem lembro que eu indiquei esse livro. Nem lembro onde que foi que eu Que falei. legal. Ai, não, é maravilhoso quando a gente nem lembra dos livros que a gente indicou e É, e as pessoas foram atrás, né? Eu acho muito sim, legal. sim. E eu vou dar uma olhada nesse livro também, fiquei curiosa. Sim, eu acho que chama, acho que é A Saideira, que é um título ótimo, né, para um livro sobre alcoolismo. Não, maravilhoso. Muito bem-humorada, inclusive. Sim, A minha nada mãe falou dramático. que é Sim, nada dramático, não, achei ótimo. sim. Aí minha mãe falou que vai ter que sair. Tchau pra Paulista da Inglaterra e pra filhota. Oh. Filhota. Tchau, mamãe. Tchau, mãe da É. Carol. Então, eu acho que a gente já tá mais de uma hora aqui. O Instagram realmente aumentou o tempo, porque já são, bom, aqui são 10h30 da noite, aí deve ser 7h30. Ai, nossa, é verdade. Aqui são 7h30. Nossa, é Não, verdade. bom saber. Eu vou ter que começar a Eu controlar esqueço o das. tempo das lives agora. Enfim, Ai, normal. muito bom conversar com você, Carol. Muito bom por ter, muito Nossa, obrigada Vitória, por ter um aceitado. prazer. E fico muito feliz de trazer mais conteúdo literário para cá e de conversar com alguém que curte Alice tanto quanto eu. Ai, Nosso papo foi ótimo. eu Eita. Não, foi ótimo, maravilhoso. Eu fiquei super feliz, fiquei, nossa, sem palavras quando eu recebi seu convite, de verdade. Ai, que bom. Fiquei muito emocionada. Eu demorei para responder porque eu não sabia nem o que responder. Eu só olhava e ficava, que legal. E foi, nossa, foi um imenso prazer falar com você, de verdade. Ah, Tô muito obrigada. Fico feliz mesmo de feliz. estar Você aqui. falou que você estava um pouco nervosa, mas enfim, mas foi tudo bem. A primeira live a gente sempre fica aflita. Não sei se você já fez Não, outras. eu e nervosa é meu sobrenome, assim. É, somos duas. Enfim, Mas foi maravilhoso. obrigada. Que bom que você gostou, fico feliz. E essa live vai ficar no YouTube também, vai ficar salva aqui no IGTV. Então, se você quiser reassistir depois, enfim, indicar para as pessoas, repostar o que você quiser, tá bom? Tá ótimo. Então, tá bom. Beijinho para você. Bom final Um de beijo, Vi, domingo. pra você também. Obrigada. Beijo. Beijo para quem acompanhou a gente. Beijo. Obrigada. Beijo pra todo mundo. Se tem alguém ainda, mas enfim. Beijinhos.